Bom dia, sinergéticos. Estamos aqui na nossa live de sábado pela manhã, analisando a semana com os acontecimentos importantes ou pertinentes ao setor sinergético, que possa realmente nos ajudar a tomar algumas decisões, trazer algumas soluções e novidade para os amigos sinergéticos. Estamos aí com o Celso Donato, lá nos Estados Unidos, Castelo, em Brasília, e eu aqui na região da Paulista. Tá? Essa semana nós tivemos aí uma série de eventos interessantes e importantes, começando na terça-feira com a live com o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, onde, além de eu conseguir colocar, né, uma introdução, uma abordagem ao que seria uma Synergetic Smart Grid, que possa interessar a engenharia como um todo no nível de sindicato. Tá? Obviamente, o evento foi relativamente curto, então ficou na descrição da live do sindicato os links que normalmente a gente já distribui. Quem conhece o nosso papo aqui aos sábados já conhece a maior parte dos links. Se não conhece, entra no de hoje, que nós vamos colocar os mesmos links que foram colocados no sindicato. Tá? E na quinta-feira também houve uma live do nosso presidente, em que estava lá o ministro de Minas e Energias e o ministro de Meio Ambiente. Então, o comentário hoje é realmente tocar na parte frágil do sistema, porque entendemos que há necessidade de repaginar tudo isso que está em andamento, né? Hoje, praticamente, tecnicamente falando, é a última live nossa. A semana que vem vai ter mais uma de âmbito geral e depois, no dia 19, nós teremos outra. Então, fechando o ano de 2020, vamos fazer uma breve retrospectiva na questão da semana e do ano. Então, eu considero aberto aí o nosso bate-papo. Só para já pautar um pouco do que o sindicato nos trouxe, né, em termos de possibilidades, faça uma visita ao link para ver todo o trabalho. É 1h30, mas muito produtiva, porque fala de questões técnicas e o que aconteceu no Amapá e Macapá, tá? Que são coisas importantes. E o que o Synergetic Smart Grid tem a ver com isso, o que o Synergetic Smart Grid pode solucionar ou potencializar. Como sempre, quando eu faço as minhas palestras, muita gente fica mais assustado do que informado. Por quê? Porque o Synergetic Smart Grid não é uma coisa que nasceu assim de uma ideia de final de semana e vamos colocar para a semana que vem resolver os problemas do país. Tá? Ele é fruto de um trabalho de quase 50 anos de profissão, tá? Para ser consolidado como um projeto execuível para o setor elétrico nacional, setor energético e de mais nada. Elétrico pela parte de redes elétricas e energético quando entra toda a cadeia de combustíveis em geral. Então, nós temos que ter em mente que, se não houver essa sinergia na maneira de tratar toda a questão energética do país, com o Brasil principalmente, porque o Brasil é continental, né? Vocês vão perceber na live que tem um dos colegas, o Parmesan, que falou sobre o Sistema Interligado Nacional. Sistema Interligado Nacional é uma coisa que só existe no Brasil, não existe em outros países. Nem os Estados Unidos, que tem uma das maiores redes do planeta, né? Ele é interligado. São 3 redes, tá? Leste, Oeste e Sul. Então, não se interliga certas coisas. O nosso Synergetic Smart Grid pretende não interligar, mas se integrar. Integrar em dois sentidos. Né? Integração sistêmica, ou seja, todos trabalham dentro de um conceito, um algoritmo sistêmico, que pode ser subdividido em programas, como é em informática, e esses trabalham conjuntamente para atingir um objetivo específico. No sistema interligado nacional, nós temos ligações e não integração. Então, houve,
na gestão anterior do ONS, né, o meu amigo lá, vou falar o nome dele, não vou ser, né, um grande entusiasta do setor, né, o Herman Schiff, tá? Então, era um profissional e fazia o sistema, a gestão do sistema interligado, mas não integrado. Há uma diferença tecnológica, uma diferença de algoritmo, uma diferença de resultados significativa entre um conceito e o outro. E o Synergetic Smart Grid trabalha com integração, gerenciamento, consumo acoplado à geração, o bidirecional da rede, que é uma coisa assim muito importante, a rede tem que ir da fonte para o consumo e do consumo para a fonte. Isso tudo é muito importante no modelo de geração distribuída. Então, essa condição de integração ela é muito importante e sofisticada no aspecto de planejamento. Planejamento de uma rede elétrica é uma coisa, planejamento de um sistema energético é totalmente diferente. Tá? Então, não podemos, vamos dizer assim, atropelar os acontecimentos. Tá? Essa palestra, e eu agradeço muito ao Murilo Pinheiro, que é o presidente do sindicato, que nos deu esse espaço para bater esse papo. Tá? É uma pessoa engajada já faz tempo, ao Vitor Vasconcelos, amigo também lá da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, o Latronso, que também é o presidente nacional da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, e o Palmezano, que é um técnico especialista aqui em São Paulo. Então, senhores, o que nós temos de importante a colocar hoje é uma avaliação dessa condição de debate sobre o setor e, principalmente, a retomada que o presidente, junto com o ministro Beto Albuquerque, na live de quinta-feira, pelo que entendi, eles estão querendo puxar de novo a questão do setor nuclear, puxando por uma questão de, vamos dizer assim, de atualização do sistema. A questão nuclear, que é a minha especialidade, e agora eu estou mais no planejamento estratégico do que na questão técnica. Tivemos uma série de eventos há 2 anos atrás, o ano passado também, aí em Brasília, compensa o sistema hídrico, então tem todo um balanceamento estratégico aí, que ainda não funciona. No meu ponto de vista, não funciona, mas eles colocaram isso como se fosse um tipo de redundância ou uma maneira de armazenar energia nos períodos de seca e o período de chuva, ou no período eólico, né, de vento e não vento, então eles tentam fazer essa compensação. Agora, qual é a grande vantagem das usinas nucleares? É que não depende de nada disso. Tá? A usina nuclear depende da mineração do combustível original, que seria o tório ou o urânio, e dali você faz uma série de processamentos e tira o combustível natural necessário para tocar um reator nuclear. Isso normalmente cabe numa pasta, né? Pesando aí uns 50, 60 quilos, você já tira praticamente um mês de trabalho, no mínimo. Então, em termos de relação custo-benefício ambiental e talvez até financeiro, ele é muito mais gerenciável do que ficar fazendo bandeira vermelha porque não tem água, ou porque gastou demais, bandeira amarela porque agora está mais ou menos, e depois não tem água para beber e não tem água para tocar hidrelétrica. Então começa aquela instabilidade no planejamento, aquele jogo de empurra, que no final das contas só dá prejuízo. Então nós temos que ter, na base da rede elétrica nacional, sistema parrudo de rede de energia que segure, que faça um lastro. Para isso, nós já temos algumas hidrelétricas grandes o suficientes para manter uma parte do lastro. O setor nuclear não precisa entrar nesse nível de potência, ou seja, na ordem de gigawatt. A grande vantagem do setor nuclear é que ele pode ficar relativamente perto do consumo. Então, ele pode ficar em regiões metropolitanas, com um raio de segurança mínima, mas a potência do reator não seria suficiente para causar problemas tão grandes. Saiu com uma proposta alternativa de reator nuclear, e já foi apresentado a alguns dirigentes do setor,
Uns colocaram como uma grande interrogação, outros estão tentando mais trazer de fora sistemas já, né, que a gente chama de sistemas de prateleiras, né, principalmente da Rússia, que acabou colocando algumas usinas nucleares embarcadas literalmente em barcos, né, em navios e assim por diante. Então, isso é um planejamento muito minucioso, tá? Nós não precisamos de nenhum incentivo externo para colocar isso aqui, nós não precisamos do dinheiro externo para colocar isso aqui, basta ter um planejamento, como foi dito durante a semana, né, nas outras lives, calcanhar de Aquiles do sistema é o financiamento. É a forma de garantir que as obras comecem e terminem dentro de um fluxo de caixa. Eu não vou chamar de sustentável, porque não tem nada sustentável, né? Vamos chamar num fluxo de caixa previsível. Então, não pode haver influência política, porque em energia não tem política. Ou você tem ou não tem. O sistema hídrico, ou você tem água ou não tem água. Não é o político que vai fazer chover. Tá? Então, são coisas que nós temos que debater franca e abertamente. Tá? O Ministério de Minas e Energia, os meus amigos que estão lá, né, e alguns rapazes novinhos que chegaram agora, né, estavam na Rio Oil Gas no início da semana, um ciclo de conferência do gás, óleo e gás. Nós estamos voltando um século atrás, quando nós estamos pensando em óleo e gás, bem objetivamente, para não perder tempo. Então mudou, nós estamos no século XXI, já entrando, né? Não aniquilar ou tirar essas, vamos dizer assim, obsoletas formas de exploração das energias primárias, tá? Mas colocar muita tecnologia em cima, de tal forma que o peso específico delas caia e que a resultante disso, numa sinergética smart grid, seja maior do que a aplicação direta dos conversores atuais. Tá? Então, se discute, né, as formas se é turbina, ciclo, não sei o quê, com hidrelétrica construída de forma tão especial que em um mês se constrói uma barragem. Então, veja o seguinte, isso tudo tem um custo energético quase que impagável. Tá? Então, nós temos que aproveitar e resgatar toda a perda do sistema atual. Depois que resgatar os 60% de perda do sistema atual, aí nós vamos pensar em novas formas de geração. Mas até lá, eu acho que tem uns 30 anos ainda para recuperar o que está perdido. E já para passar a palavra para os colegas, tá? Sinergética Smart Grid só precisa de uma decisão estratégica, política, no Conselho Nacional de Políticas Energéticas, aonde haja um embate entre o setor econômico e o setor energético, e ali se decida o que deve ser feito com a sustentabilidade da implantação do projeto. E não simplesmente ficar, vamos começar a fazer isso e ver se termina, porque se o contingenciamento da receita, né, tributária do Estado não der conta de sustentar, obviamente que vai parar o projeto em algum momento ali na frente. Como tem um que está quase 50 anos aí para ser terminado. Então, isso está no âmbito da energia também. Está no âmbito da defesa nacional. E uma coisa que eu disse lá no sindicato, e vou repetir aqui porque é importante e estratégico, Forças Armadas não são empreiteiras. Forças Armadas não tem que ficar fazendo serviço da sociedade civil industrial. Tem que existir o dual para todo tipo de artefato que possa ser usado na questão de defesa. Meu pai, militar, quando eu era pequenininho, tinha 10, 12 anos, chegou e falou assim: o que uma indústria de batom tem a ver com a defesa nacional? O senhor sabe, meu filho? Eu falei, pai, não tenho a menor ideia.
Só que é o seguinte, cada vez que você faz um encapsulamento do batom, aquilo pode virar um encapsulamento de bala. Pode ser usado, a máquina que faz um pode fazer o outro. Então, o batom hoje para embelezar as nossas mulheres, né? Ou pode virar bala com a mesma prensa, forja, seja lá o que for, pode sair um petardo ali suficiente para dar cabo de algumas situações. Então, nós temos que criar uma indústria de dual, para tudo. Bom, então, essa visão de sistematização da matriz energética, via sinergética Smart Grid, indústria dual, colocar capacidade na indústria para viabilizar a defesa, é uma questão fundamental para a nossa economia e, obviamente, a nossa defesa. Tá? Então, o setor energético é a essência da defesa de uma nação. Porque se não tiver energia, não vai ter nenhuma indústria produzindo e talvez não tenha nem água para os soldados beberem, porque tudo depende de uma bomba de recalque. Então, essa é a instigação dessa semana, que os ministros lá tenham excelentes insights para que coordenem isso de maneira orquestrada, de maneira que não nos coloque, como saiu notícia econômica, na mão do FMI para sustentar nosso fluxo de caixa negativo aí na questão de receita primária. Tá bom? Bom, Donato, ordem de chegada, está contigo a bola. Obrigado, suas Paulo. Considerações iniciais. Bom dia, Castelo, bom dia, Paulo, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, aqui em Houston, onde eu moro, está muito frio. Madrugada deu 0 grau. E ainda temos um inverno imenso pela frente. A notícia boa da semana que eu posso trazer para vocês é a liberação da vacina, né, aqui nos Estados Unidos para a população, que vai ser começado a ser implementado, vacinar a população a partir de agora do mês de dezembro, que é um projeto muito ousado também. Dentro do sistema de energia que você tocou aí, do sindicato, eu tenho algumas perguntas até que não me deram resposta, nunca me deram resposta. Por exemplo, por que 3 usinas nucleares juntas agora vão para a 4ª usina nuclear? Isso, do ponto de vista estratégico, é uma loucura, que o inimigo comum que quiser destruir essas usinas não vai precisar nem usar 4 bombas, vai ser uma só, resolve o problema. Destrói tudo. E seria melhor diversificar essa coisa. Por que nunca pensaram, né, na fusão nuclear, como agora a China saiu na revista Isto É, que já vai testar a primeira máquina, né, de fusão nuclear? Então, o Brasil realmente está um pé atrás com esse problema energético, que o sindicato dos eletricitários aí em Brasília, ou dos engenheiros elétricos e tal, está perdendo terreno. Você me desculpe a forma de ver a coisa, mas está perdendo terreno. Você mesmo citou agora um leque de situações que o sindicato deixa passar batido, né? Serviço político, serviço econômico, a sustentabilidade econômica viável para o projeto ou não projeto, né? A separação do fato técnico, que é a eletricidade, ou a água, como você colocou, que nenhum político vai resolver se não chover. Não existe fazer decreto, não existe fazer isso. A chuva, ela tem seu ciclo, né? Fato, real, e assim é todos os setores, onde abrangeu muito o teu enfoque, que foi muito bom, para mim foi muito bom, esclareceu muita coisa, embora não esclareça outras, como, por exemplo, das usinas nucleares, o porquê não da diversidade dessa matriz energética de eólica ou solar no Brasil. Temos a costa nordestina, aí, o Nordeste brasileiro, até mesmo a toda a costa brasileira, que são mais de 9.000 quilômetros de extensão, com mais de 3.000 horas, eu não sei quanto, ou seja, mais de 300 dias de sol, e não é aproveitada. Depois temos o vento, o Brasil é virado para o oceano, a costa leste brasileira é oceânica, então ali tem vento o ano todo também. Não aproveita eolicamente uma faixa daquela coisa.
Isso os sindicatos dos engenheiros deviam observar com mais carinho, com mais dedicação, entendeu? Quanto ao Smart Grid que nós estamos propondo, que é o seu projeto, que é o projeto que nós aderimos, que acreditamos, também está nessa pauta de situações não resolvidas até hoje, um debate eterno, uma situação que tecnologicamente já praticamente está inviável, porque o mundo mudou, como nós sabemos, o mundo muda rapidamente com suas propostas tecnológicas, e o sindicato, ou os engenheiros em geral, ainda agarrado num sistema arcaico, que já deu o que tinha que dar, né? Ele não é mais viável, né? Não é mais viável. Hoje se tira energia até do ar, como se está vendo que a eólica, né? O ar gira as turbinas e as turbinas produzem energia. Eu vejo dessa forma, que nós temos um país adormecido e acomodado, um país engolindo ou aceitando esse retrógrado, essa situação que não avança nunca, até porque aqui mesmo nessa live já foi, por mim, já foi pedido, já foi rogado, já foi peticionado, mas não há resposta. Um silêncio abrumador, um silêncio sepulcral de respostas que nunca vem e nunca sabe. E o problema persiste. Está aí o Amapá, está aí o sistema brasileiro de energia. O sistema nuclear brasileiro, como você muito bem tocou, ele está muito ainda vinculado a medo. É muito comum quando se fala em energia nuclear, central nuclear, energia de aproveitamentos para não fins bélicos, assusta a pessoa, assusta a população. Eu mesmo, ao falar de energia nuclear, fui surpreendido por uma pessoa, no grupo que eu estava falando, homem-bomba, homem nuclear. Aí eu falei, o que você está falando? Eu acho que ele pensou em bomba nuclear, ele não viu a quantidade de vetores, né, que se pode se extrair desse sistema nuclear, entendeu? Até energia limpa se extrai, que é a fusão nuclear. Como eu acabei de afirmar, a própria China já está em teste com a sua usina, que tem capacidade para abastecer até a Europa toda. É uma coisa muito louca, muito tecnologicamente muito bonita, inclusive. E não tem nada a ver com explosão nuclear, ou explodir um país, ou criar uma bomba atômica, não tem nada a ver disso. As pessoas, falta de conhecimento, falta de se inteirar do que se trata, entendeu? Bom, é isso que eu vejo, né? E também não vejo por que o nosso sistema nuclear brasileiro está centralizado dentro de 3 usinas e agora vai para 4, tudo no mesmo lugar, como se a Amazônia não existisse, não precisasse de energia, como se o Nordeste ou o Centro-Oeste, e criam linhões como se fosse uma tomada de ferro, né, que te liga ali e liga do outro canto. Não pode ser uma coisa dessa. Isso está muito feio. Agora, tudo isso que você tocou, eu acho que a sinergia, a Smart Grid que você propõe é muito boa, que vai aglutinar tudo isso para buscar solução a longo prazo, né? Para que tenhamos uma matriz ao longo prazo. E, disso tudo, eu acredito também que as novas gerações de políticos, ou pelo menos foi o que foi dado para observar nessas últimas eleições, que eles estão também voltados à busca de novas ideias, de novas propostas, de novas tecnologias. Espero que a política saiba ver isso com bons olhos, porque os nossos políticos arcaicos, que já estão aí fora com data de validade vencida, e insiste com um sistema que o Brasil não aceita. O Brasil continua sempre a caminhar, a patinar, num miserê total, numa situação de não divisão de renda, de não aproveitamento da sua riqueza, de não valorizar a população é a última a ser ouvida, já depois de tudo pronto, se der certo, se der errado. O brasileiro tem que ter a capacidade de tomada de decisão, as decisões, como você muito bem colocou, né? Essa situação tem que ser definida pelo próprio povo brasileiro, porque
o que tem um batom com uma planta de bélica, que é a mesma máquina que produz o batom, produz a bala. Então, isso aí tem que ser visto, tem que ser separado. Agora, vamos acabar o batom ou vamos acabar a bala? Como é que vai ser feito isso? Não, isso está errado. Nós temos que pensar que tem a máquina, produz o batom e produz a bala. Agora, temos que ter o controle, né, das nossas prensas, de onde está sendo empregado e para que está sendo empregado. É como sempre tem no país Brasil. Nós temos uma realidade e uma ficção, né? Eu, por exemplo, perdi meu porte de arma por uma série de situações de leis, não por minha causa, né? Eu tenho. E depois, agora, estou incentivando a gente a tirar novamente o porte de arma, tudo mais, mas é uma dificuldade tão grande, né? Colegas meus que ainda já conseguiram o porte de arma passam constrangimento em frente a um policial quando ele diz: eu estou armado, pronto, a polícia entra em pânico, o cara já fica com a arma na cabeça dele, o outro dá a volta no carro e vira uma parafernália. Isso está errado. O direito de porte de arma, de defesa pessoal, o mundo, isso aí não depende nem de polícia, até porque está claro, tivemos 2 grandes assaltos no Brasil agora, com armas poderosíssimas, comprada, porque isso foi comprado em algum lugar, e usada, e nenhum policial vai lá dizendo: cadê seu porte de arma para o bandido? Não vai. Não vai, que ele vai ser recebido a bala. Entende? Como prender um batalhão todinho lá dentro, com tudo. Então, eu acho que os policiais, os órgãos de segurança, têm que realmente começar a separar tudo isso, desde o batom, a bala, e desde o bandido ao porte de arma, entendeu? Ao cidadão comum dizer, basta ele dizer: eu tenho minha arma, pronto, acabou. Acabou, ele está se confessando: eu possuo uma arma. Então, o policial tem que ter a capacidade de dizer se ele possui é porque ele está legal. E não entrar nessa parafernália toda, entendeu? Isso é falta de preparo. Então, isso nós vemos no Brasil. A nossa luta, por exemplo, aqui, Paulo e Castelo, né? Nós colocamos na live, nós pedimos na live e tal. Você mesmo está rouco de falar, né? Falem, critiquem, dê sua opinião. Nada. Ou seja, está tudo bem? Está tudo paz? Está todo mundo contente? Está todo mundo feliz com o que é o Brasil? Então, pronto, eu estou falando aqui, perdendo meu tempo também. Que fique aí, se elejam, rasguem a Constituição, né? Porque, ao meu ver, também isso tem acontecido no país. A Constituição ela já foi estudada, já foi debatida, já foi votada, já foi promulgada pelo Congresso Nacional, já foi aceita no plebiscito, então não tem ninguém mais para julgar nada, é cumprir a Constituição brasileira, no que está escrito. E se alguém quiser mudar, tem que consultar o povo através de um plebiscito e não levar para uma meia dúzia de gente lá, através de live, e fazer votos que eu não sei se isso tem validade legal para mudar uma Constituição. Eu sou brasileiro e continuo sendo brasileiro. Gosto do meu país, amo o meu país. E ainda digo mais, o direito de se apresentar a uma candidatura legislativa é minha, garantida por uma Constituição. Então, eu também estou aqui aberto. Vou me apresentar, sim, em 2022, para o público brasileiro. Se vou ganhar a legenda, se vou ser eleito, é outra história, é outro tipo de política. Porque eu defendo o plano energético do sinergético, defendo esse respeito à Constituição, defendo ao direito público-privado de defesa pessoal, né? A polícia nunca chega na hora do problema, ela só sempre vai chegar depois do problema. A polícia está errada? Não, a polícia não está errada. A polícia sabe que isso só chega depois do problema, nunca antes do problema. Nunca. Isso não vai acontecer. Se isso fosse verdade, isso a gente evitaria tantas guerras que tem no mundo. Mas a gente só enfrenta a guerra quando ela chega. Entendeu? E depois da guerra, ou começando uma guerra, que a gente vai fazer os planos estratégicos. Antes disso, tudo que se falar de uma guerra é bobagem. É bobagem. E assim eu posso tratar o vetor de energia, de economia, de alimentação e de uma série de fatores que uma nação precisa, como muito bem você colocou. Parabéns pela sua colocação, obrigado aqui pela oportunidade e pelo meu desabafo também. Obrigado a todos. Castelo, com você. Só esclarecer algumas coisinhas antes de passar para o Castelo, para depois a gente não perder a toada aí do bate-papo, tá? E tem mais, não precisa me agradecer, não. Vocês são dos sinergéticos, meus. Aqui é só
Pedir não, só chegar que fala. Vamos lá, a questão das 3 usinas nucleares, Donato, isso é um caso que foi, vamos dizer assim, do planejamento lá de 70 e pouco, né? 76, 77 e tal. Tinham vários tipos diferentes de abordagem, porque, né, na época tinha um só, depois entrou a 2, né? Eu estudei, fiz o curso lá de engenharia operacional de instrumentação nuclear justamente para trabalhar nessas usinas, tá? A 3 não chegou a ser implantada. Tinha um estudo agora recente de botar uma 4ª por ali, mas eu não sei se ficaria no mesmo local, Angra. Em 2010, em dezembro de 2010, houve uma consulta pública de eficiência energética e vai por aí afora, e eu fiz um manifesto de quase, acho que 12 páginas, justamente questionando isso, porque lá eles estavam tentando colocar mais 4 usinas nucleares do mesmo porte, praticamente, ou seja, de 1 gigawatt para cima de energia, o que é relativamente grande, né, para usina nuclear. E eu fiz o manifesto e contestei exatamente isso. Tá? Primeiro, não tem sentido nenhum colocar 3 usinas nucleares no mesmo... Eu fui até bastante incisivo, né, que eu falei, no mesmo buraco. Porque aquilo dali, naturalmente, tem que ser um buraco, porque a usina nuclear ela é construída de tal forma que, se acontecer qualquer coisa, ela tende a ir para o buraco, não sair para fora. Por isso que aquelas torres têm aquele formato. E se ela entrar em colapso, você cai para dentro, não cai para fora. E aí ela sucateia, né? Ela sufoca, praticamente, teoricamente, deveria sufocar todo o processo de vazamento de rejeitos ou de gases e assim por diante. Você falou de Fukushima também, né? Os acidentes nucleares que aconteceram. Praticamente todos os acidentes nucleares que aconteceram foram de origem ou natural, ou seja, um cataclisma qualquer, que é o caso de Fukushima. Ninguém sabe, ninguém viu, mas todo mundo sabe falar mal e criticar. Mas Fukushima, aconteceu um tsunami, maremoto, terremoto e um tsunami de quase 9,7 na escala Richter. Olha, 10, escala Richter, 10 é terra arrasada, não sobrou nada. Não existe nada. Você imagina chegar a 9,7. Tá entendendo? Então, o que aconteceu ali não foi um denegridor da questão energética nuclear. Muito pelo contrário. Apesar dessa destruição natural total com o tsunami, que venceu, inclusive, o condicionamento do mar, a usina não explodiu. Entrou em colapso praticamente todo o sistema de segurança, que é o que eu sou especializado, em instrumentação de segurança da usina, e ela não explodiu. O que explodiu lá foi um superaquecimento da água, que ela pirolizou, né, que a gente chama, que ela esquentou tanto, acima de 800 graus, você quebra a molécula de água praticamente, vira hidrogênio e oxigênio. Então, ele sai nessa temperatura, hidrogênio e oxigênio, e depois ele recombina, aí ele dá uma recombinação, ele dá uma explosão. Então, o que explodiu não foi nada nuclear. Foi uma questão de temperatura do colapso do sistema de refrigeração lá. Estou fazendo assim para o leigo entender, porque é muito mais sofisticado que isso. Então, o acidente de Chernobyl foi provado já depois que foi um erro técnico, assim, de pessoas que estavam fazendo coisas fora do protocolo, tá? E não do colapso do sistema. Então, mexeram em coisas que não podiam, obviamente, né? Nenhum sistema é a prova de ser humano, né? Então, tem que tomar os cuidados necessários. Aquele de Césio também não foi um problema do questão nuclear, foi do Césio, né? de Goiânia, foi uma questão dos órgãos reguladores e do destino apropriado para o rejeito do final daquela clínica que já estava lá totalmente inoperante. Então, não foram lá buscar, não deram destino. Falha de vários setores, inclusive do governo, regulador e assim por diante. Então, a história de que realmente existe um problema
tecnológico ainda está por ser comprovado, tá? Porque tudo no setor é uma precisão de torno de 1%. Ou seja, qualquer possibilidade lá é menor do que 1% de dar problema. Eu sei disso porque nós trabalhávamos com isso. Tinha coisa lá de 0,5% de probabilidade de dar algum. Agora, com toda essa engenharia, com toda essa tecnologia matemática de probabilidade, vem o Ministério de Minas e Energia, não, desculpa, o Ministério da Economia, com uma coisa totalmente aleatória, totalmente especulativa, com margem de segurança praticamente nenhuma, e querem controlar todo o setor com contingenciamento financeiro. Ou seja, é inadmissível você colocar um setor de precisão total na mão de um especulador. Resumidamente é isso. Entendeu? O que aconteceu em Macapá foi um especulador financeiro interferiu na rotina de manutenção ou de controle, e que aí o técnico ficou de mão amarrada, ou negligenciou, até mesmo na obrigação de fazer o que tinha que fazer. Está entendendo? Então, isso tudo a gente tem que colocar aqui no nosso bate-papo. O tom do sinergético é exatamente isso. Chamar a responsabilidade, seja ela financeira ou técnica, de quem de obrigação de fazer. Isso chama-se sinergético. É a sinergia de todos os vetores que vão atingir, no caso, o consumidor final, ou um paciente, no caso do hospital. Entendeu? Então, esse esclarecimento tinha que ser feito agora, antes de passar a palavra para o Castelo, porque o Castelo é um entusiasta também, aí eu sei que ele fica mais... Já fica mais turbinado. Está querendo falar a parte dele aí. Vamos passar a bola para o Castelo. Então, é isso aí, esse esclarecimento. Tá? E quanto aos demais assuntos, é isso mesmo. Temos que tocar para frente. A política nós vamos retomar daqui a pouco, né? E vamos interferir, sim, no processo de algum jeito. Castelo, a bola está contigo. Vamos lá. Agradecer aos amigos, né? Depois de uma aula, né, memorável de energia atômica, do setor atômico, de produção de energia, e eu vou ser bem breve, mas bem conciso aqui no meu raciocínio. Com o embasamento de que tudo que foi dito, nós estamos hoje numa fronteira. Nós chegamos à necessidade de quebrar um paradigma. Existem dois vetores aí essenciais, né, que é a eficiência, adquirir meios de tornar todo o sistema eficiente, que existe intrínseco ao sinergético, e a descoberta de potencialização das fontes que alimentam essa eficiência. Então, esses dois pontos de sustentação. Pensemos numa fábrica automotiva de grande porte, que ela não pode ficar submetida às variações que hoje existem. Eu vou produzir automóveis, mas no mês de dezembro esse automóvel vai ficar mais caro, porque a bandeira flutuou para mais e eu tenho que aumentar o produto. Então, fica impossível de haver planejamento de médio prazo ou de longo prazo, exatamente por causa da flutuação dessas bandeirolas que existem por aí, cabe até o plural. Então, o sinergético, no meu entendimento, até agora alcançado, é que ele vem dar resolutividade a isso. Produzir eficiência, potencialização das fontes para que haja linearidade no fornecimento. Quando, para se descentralizar do operador nacional, ter autonomia regional para que possa atender, né, todo o país. Nós temos uma convexidade hoje e a alegação é de que o setor, mas a Amazônia, 8 horas da noite, está alimentando o Chuí, por causa da convexidade. Tem sol lá e o Rio Grande do Sul fica sendo alimentado. Isso é uma tese de sustentação de todo esse sistema assim arcaico, né? Uma coisa assim, não, mas segura o rabo do cachorro para ele não cair quando ele rodar, quando ele balançar, segura o cachorro para ele não cair. Então, o que nós estamos diante desse confronto, que é do quebra de paradigma, né? De potencialização das fontes, descoberta das fontes primárias que tem de alta sustentação, como foi citado aqui, do eólico e tal, de tudo isso que a gente tem debatido, com o alto grau de
eficiência no sistema. Enquanto nós dependemos, né, desse sistema que não produz eficiência, nós estamos fadados a não se desenvolver até economicamente, porque a afetação é, por demais, enorme, porque há energia que sustenta todo o sistema econômico, não só do Brasil, mas do planeta inteiro. Então, é importante que se saiba que aqui a gente tem no Sinergético a proposta de disseminar o conceito para que, da melhor forma, mais objetiva, mais assimilada, possa existir para o pensamento de Estado. O Estado não alcançou o pensamento ainda na dimensão que precisa do que o Sinergético apresenta. Toda a resolutividade de eficiência e potencialização das fontes que hoje nós conhecemos, fora daquele tradicional, para que haja planejamento de desenvolvimento através do pensamento de Estado. Eu quero aqui agradecer, né, já de pronto, desejar um final de semana para todos, dizer que essa live foi muito enriquecedora, né, os nossos amigos aí, o Paulo Queiroz, sobretudo, um especialista do pensamento, né, da produção da energia atômica, que é uma fonte, né, em potencial que precisa melhor ser manuseada, ela precisa melhor ser entendida e ela precisa melhor ser administrada na sua gestão. Era isso que eu tinha e agradecer muitíssimo aos amigos. Um grande abraço. Castelo, muito obrigado aí pelas suas considerações, mas não estamos terminando ainda não, a não ser que vocês estejam com algum compromisso. Tá? Mais uns 15, 20 minutos aí a gente brinca aí. Então, veja o seguinte, fechando aí a questão do Nonato, que eu não expliquei, com relação ao reator de plasma. Tá? O reator de plasma, eu estive lá na Europa em 2017, nós tivemos uma reunião lá com a cúpula do setor de energia e nuclear também, e eles fizeram uma pergunta bastante objetiva com relação ao plasma. Tá? Então, realmente é uma tendência, tá? Em termos de tecnologia, de se chegar nisso. Agora, a pergunta, e eu respondi praticamente da mesma forma. Eu falei, primeiro, eu acho que já estou com uma idade suficiente para não esperar isso virar industrialmente utilizável. Tá? Quer dizer, é uma tecnologia muito sofisticada, né, para se implantar no curto prazo, por dois motivos. Primeiro, pelo controle do plasma propriamente dito. E segundo, por conta de todos os insumos que serão necessários para manter o plasma em condições de gerar energia. Então, em função disso, eu declinei aí de entrar nesse tipo de discussão, né? Desse tipo de debate, porque eu estou mais focado no dia a dia. Pode ser, muita gente acha que eu estou falando de coisa para o futuro, eu estou falando de coisas que eu já conheço há 20, 30 anos. Eu estou falando de implantar uma coisa que já existe, só não está aplicada no lugar certo. O plasma é coisa que não existe e precisa ser montado para implantar num lugar, no futuro. Então, como eu sou sinergético e empresário, mais do que filósofo ou cientista, é uma questão de rearranjo dos insumos necessários para fazer uma eficiência e não necessariamente colocar novas tecnologias. E o principal, sem quebrar os contratos. Porque você não pode instalar nada, os contratos que tem nesse setor são leoninos, são terríveis. Está entendendo? Então, existe todo um lobby, toda uma estrutura de ganha-ganha de vários fatores. E as bandeirolas, né, Castelo, que você acabou de colocar aí, são bandeirolas mesmo. É como se o dono da padaria, que não sabe fazer um bom pão, ele colocasse no dia seguinte para o consumidor, falasse, meu pão queimou um pouco mais, então eu aumentei o preço porque ficou mais gostoso. Ah, não, ficou mais cru, então você... Não existe isso, cara. Entendeu? Não, eu vou cobrar o prejuízo que eu tive ontem, né? Porque eu não vendi 1/3 dos meus pães, porque houve uma chuva aqui, agora eu vou cobrar de hoje no valor de ontem. Quer dizer, o pão que era assim, vamos lá, R$3 não, 100 gramas, vai passar para 5. O que eu tenho como consumidor hoje com relação a isso? Então, falar isso. E outra, hein? É assumir uma total incompetência de tirar a ineficiência do sistema. Olha, vamos assumir, nós somos totalmente ineficientes, né? O setor falando, né?
os grandes planejadores do passado. Não vou falar porque os que estão lá hoje, nenhum deles, eu acho que participou desse negócio de montagem das bandeiras. Tá? Então, olha, nós não temos como resolver o problema, nós vamos inventar umas bandeiras aqui para dizer que nosso sistema é ineficiente, é prejudicial, né? Porque quanto mais consome, maior é a bandeira. Quer dizer, é muito bom. É o dono da padaria que queima o pão, faz o pão errado, não faz o planejamento de consumo daquele dia, aí no dia seguinte ele quer recuperar a perda dele do dia anterior. Então, que fique aqui registrado, se não for usado para essa gestão, que fique aqui um testemunho, e já foi escrito isso nas consultas públicas, na ANEEL e no Ministério de Minas e Energia. Então, não tem nada novo na nossa abordagem, é só a forma e a mídia necessária para atingir o objetivo. Que o objetivo agora é viabilizar um planejamento energético, já que o novo diretor deve ter assumido lá. Então, fechando aí o raciocínio no tema de hoje, energia nuclear como saída, porque estão tentando resolver. Não se faz gigawatts em questões nucleares. Nós podemos fazer mini ou até micro usinas nucleares. Nós já debatemos isso lá no Instituto de Engenharia. O debate foi com um dos atuais secretários do Ministério, e o assunto era colocar usinas nucleares de pequeno porte, regionais. Então, em vez de botar uma de 1 gigawatt lá no Nordeste, coloque 10 pequenininhas de 150 megawatts, por exemplo. Vai dar 1 milhão e menos, 1 milhão e meio de megawatts, que seria 1,5 gigawatts, tá certo? Ali energizaria muito mais cidades, muito mais clientes, e talvez o custo seria bem menor. Se for usado o meu sistema de geração nuclear, obviamente ele vai ser 1/10 de qualquer outro sistema que está aí no mercado, né? Mas até aí tem que se fazer, né, Castelo? Tem que se fazer um business plan, tá certo? Que não é qualquer estagiário que vai conseguir fazer, não. Com todo o carinho e respeito, não é estagiário. Eu quero deixar registrado aos amigos que vão receber essa live, né, que são do setor nuclear, não vou dar nomes nem quais são as instituições, mas que nós temos um carinho muito grande com eles, porque eu acho que é o futuro em termos de estrutura de equilíbrio. Ele faz o equalizador da rede, ele não é necessariamente, vamos dizer assim, a base, ele faz a equalização de todo o sistema. Porque todas as outras formas de geração são sazonais. E quando descobrirem, agora eu vou botar um bode aqui na nossa live, que vai cair lá no Ministério de algum jeito. Quando descobrirem que hidrelétrica não é renovável, né? Água não é renovável, e eu digo isso baseado num trabalho que nós desenvolvemos na década de 70 no Instituto de Energia Atômica, né? Para a água retornar, ela leva um ciclo de mais de 100 anos. Ela não volta em 100 dias ou 100 meses. A água, para ser renovável, o sol, né, no Castelo, ele sai hoje e volta amanhã, não é isso? A chuva sai, né, sai lá em março, abril, maio, e volta agora, né? Aqui pelo nosso ciclo do Sudeste, né? Abril, mais ou menos, começa a ter a estiagem e depois volta em agosto ou setembro para cá. Tá certo? Então, ela tem um ciclo anual, mas a água que sai daqui da cabeceira do Tietê e desce até o Prata, lá saindo na foz lá do Rio Prata, né? Sabe quanto tempo leva? Mais de 100 anos. Como que fizeram isso? Eles pingaram alguns traçadores, que a gente chama, entendeu? Botaram água, vamos dizer, água pesada, água batizada, e mediram, e não acharam a volta da água nunca, quer dizer, ela não é renovável.
Agora, isso é um bode bastante, né, para ser colocado na discussão com o meio ambiente lá, né, que estava junto com o nosso ministro na quinta-feira, nessa live. Bom, então, por agora, eu fico por aqui, já vou fazer o meu despedido e pedir para os amigos interessados, mandem um e-mail, façam as críticas, ponham like ou dislike aí nos nossos vídeos no YouTube, tá? Estamos mantendo a audiência seleta, né? Porque o assunto é muito árido, é muito pesado, não é para qualquer um que tenha, vamos dizer assim, paciência de ouvir coisas tão importantes. O que é mais importante, que logo, logo vai interessar a todos, é como transformar isso em obra. Como colocar isso na mão do Sindicato dos Engenheiros para fazer obras, no Instituto de Engenharia para fazer um movimento empresarial de construção disso. O pessoal tem que entender que isso é obra para o resto do século. Estão achando que é uma coisa... Não, é um novo paradigma, começa com obra que vai até o 2100. Mas faz-se no passo a passo. Agora, ficar investindo num passado totalmente falido e que carregou a economia também para o mesmo buraco, porque agora, só para fechar o raciocínio, nós temos dois mundos, né? Tem um mundo real, praticamente todo, vamos dizer, endividado, que é o capital, tá? E nós temos um mundo especulativo, Shangri-La, né? Fundamentado em alguns tipos de narcóticos aí, que eu chamo de capinibalismo, que está surfando, né? Tem um índice aí que chegou a 112 mil, né? Lá nos Estados Unidos, aí, Donato, deve ter uns índices aí de umas bolsas, um negócio assim, que está nadando em dinheiro, né? Então, esse real aqui está só esperando isso daqui desabar para falar, bom, agora chegou a hora dos profissionais, né? Porque os especuladores acabaram de botar o prego no seu próprio caixão. Então, sendo um... Oi, Ronaldo. Só uma aspa aí desse negócio. Isso a gente vê na flutuação da Bolsa, entendeu? Todo dia acontece isso. Por exemplo, agora, final do ano, onde as famílias, a economia se move através de presente de viagem, uma série de situações, renovação de coisas. A gente nota a queda do dólar. Por quê? Porque esse sistema que está em cima, ele compra o dólar na baixa e vende na alta. Daí um mês, ele tem lucros extraordinários e não fez absolutamente nada para o país. A famosa ciranda financeira, né? Que descolou. Terminando mais, esses últimos dois assaltos que houve no Brasil de milhões e milhões de reais, que eu não tenho nem ideia da cifra, esse dinheiro está na mão de alguém que vai voltar para o mercado. Como vai voltar para o mercado? Ele vai ser lavado em algum canto, principalmente nessa ciranda financeira. Ele joga o real roubado no mercado, então compra o dólar a qualquer preço, o dólar cai, e depois quem é possuidor desse dólar vende na alta e ganha de novo, e continua tudo por aí mesmo. E uma forma até de recuperar o prejuízo dos bancos aí, ou como o próprio ministro da Economia fez, ele usou a ciranda financeira para tapar rombos do orçamento. Mas, Celso, Nonato, eu nem falo nomes aqui, nem do setor, para não ter, vamos dizer assim, incômodos, né, a qualquer momento por conta dessa situação. Eu às vezes, falo nas reticências, é justamente para, vamos dizer assim, não ser tão taxativo, porque aqui é um bate-papo, uma troca de ideias, né? Quando é para ser incisivo e tal, a gente vai no Ministério Público, vai numa audiência pública, vai numa consulta pública, aí sim desce o sarrafo. Mas aqui a gente não está querendo comprar briga com ninguém, muito pelo contrário, nós somos sinergéticos, nós estamos aqui para agregar valores, agregar soluções. Agora, tem que ter um pouco de paciência e humildade de todos os lados, né? Muitas vezes me cobra essa situação. Paciência eu tenho porque nós estamos completando agora, esse mês, 15 anos de trabalho.
15 anos de dedicação exclusiva à questão política estratégica sinergética. Tá? Então, é uma vida, tá? É uma dedicação full time, e agora, concluindo, essa semana conclui o trabalho lá na Fundação Getúlio Vargas, talvez daqui a uns 10 dias eu já vou estar bem mais livre, mais tranquilo para abordar coisas mais light, viu? Mais tranquilas. Queridos, é isso daí. Muito obrigado aos telespectadores que nos assistiram aí. Muito obrigado pela audiência. Uma rodadinha para todos. Fala, Castelo. Bom, é só que reiterar minha gratidão, né, à participação dessa live, é muito enriquecedora, por mais que a gente seja pesquisador e tal, vem sempre, né, novos conceitos, né, nova sedimentação ao conhecimento gerado na pesquisa. Eu quero aqui agradecer, eu tenho compartilhado essas lives para alguns amigos nossos, tá, do Nordeste, muitos amigos eu tenho da minha rede de acompanhamento. Eu quero dar um abraço especial para minha professora Maria da Paz. Ela foi minha professora primária, até hoje ela me acompanha. E ela está acompanhando isso, e ela sente com grata satisfação. Ela falou, nesse momento de isolamento social, eu fico sem nenhum entretenimento. Aí eu pego a live de vocês e me delicio. Eu conheço o Paulo Key, conheço o Nonato, eu conheço todo mundo. São boas falas, são gente que nos alerta para o advento dessas novidades tecnológicas que efetivamente a gente precisa da eficiência energética, sobretudo para produzir toda a solução para que o futuro nosso ainda seja, né, bem aproveitado. Um grande abraço, tá? Um bom final de semana. Fiquem aí. Um abração. Um abraço. Obrigado. Nonato. Bom, eu quero agradecer também, né, ao Paulo, ao Castelo aí por estar me ouvindo e ao público em geral que acessa a nossa live. E é muito gratificante também poder saber que essa live ela dá volta ao mundo, porque eu tive já também situações interessantes de pessoas fazerem alguma pergunta para mim e eu, de repente, pelo feedback da live, eu vejo a pessoa está falando do outro lado do mundo, ou numa situação outra, que eu falei, uau, nossa, que alcance nós temos, né? E o que mais também me assustou, também, que eu diria, não susto, assim dizer, de surpresa, um susto desse alcance da live, né? De receber não só elogios, como críticas também de outras partes do mundo, né? Como eu citei na própria live, alguém me chamar de homem-bomba e tal, alma atômico, sei lá. E outros dizendo, é isso aí, cara, se candidate, o meu voto é seu e tal, mas que legal. Valeu. É isso aí. Obrigado, bom dia, um bom fim de semana a todos. Have a nice weekend, everyone. Thank you very much.